Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos mais um dia juntos compartilhando a palavra de Deus. Estamos nos nossos 120 dias para mudar sua vida, um período de imersão nas cartas do Novo Testamento. Estamos realizando a leitura de 1 Timóteo. O capítulo de hoje é o capítulo 3. Esse capítulo, ele é inteiro só de orientações a respeito de como deve ser o bispo, diácono, diaconisa, como aqueles que pastoreiam, que cuidam da igreja do Senhor, precisam agir, precisam ser. São orientações bem claras. O apóstolo Paulo fala claramente, explica como deve ser realizada a escolha para as pessoas que vão pastorear, cuidar da igreja. E aí eu quero ler com você o versículo 5, que ele fala assim: pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Mas aqui são várias orientações a respeito daquela pessoa que almeja ser bispo, que deseja pastorear, cuidar da igreja. E aí o apóstolo Paulo faz várias orientações e chega no versículo 5 e ele diz assim, porque se alguém não consegue, se ele não sabe nem cuidar, governar, pastorear a sua própria família, como que ele vai pastorear, cuidar, governar a igreja? Não tem como. Sempre digo que a nossa casa é o nosso laboratório, é onde nós fazemos o nosso estágio. Não tem como negligenciar isso. Para aqueles que são casados, e aqui é bom nós frisarmos que estamos falando num ambiente de uma família cristã. Eu já falarei sobre o caso de pessoas que não são cristãs, né? De famílias que apenas um é cristão, o outro não é. Agora vamos falar sobre toda a família é cristã. Será que a esposa, o esposo tem sido um bom exemplo um para o outro? Será que tem sido um bom exemplo para os filhos? Será que aquele que deseja ser pastor ou aquela que deseja ser pastora ou já é pastor, já é pastora, tem conseguido pastorear, cuidar da sua própria casa? Qual é o testemunho que os filhos dão a seu respeito, se você é pastor, se você é pastora ou se você almeja ser pastor, ser pastora? Qual é o testemunho que seus filhos dão a seu respeito? Qual é o testemunho que o seu cônjuge dá a seu respeito? Sabe, amados, isso é importante nós fazermos essa autoanálise. É importante nós olharmos, será que eu estou sendo um exemplo? Será que a minha família tem olhado para mim e pensado, poxa, esse é um exemplo de cristão. Esse sabe mesmo viver pela fé, sabe viver o cristianismo, é um bom exemplo, é um bom testemunho. Aqueles que são solteiros, que são sozinhos, mas têm pais que são cristãos, será que você tem sido bom exemplo para os seus pais? Será que os teus pais trazem um bom testemunho a seu respeito? Mas a gente precisa analisar isso, precisa fazer essa autoanálise. Nós temos visto quantos e quantos pastores, pastoras que não pastoreiam bem a sua casa, que os seus filhos se desviam do caminho do Senhor. É claro que cada um de nós tem o livre-arbítrio, e muitos filhos crescem e acabam decidindo por caminhos errados. Os pais sempre ensinaram no caminho e os filhos chegam na maioridade e de repente eles escolhem um caminho que não é o caminho do Senhor. É a escolha dele, né? Mas é importante nós fazermos essa autoanálise. É importante nós vermos que tipo de testemunho as pessoas que convivem conosco nos dão. Qual é o tipo de testemunho que elas falam de nós, que elas dão a nosso respeito? Eu gosto de me autoanalisar, eu me autoexamino muitas e muitas vezes, para ver se eu realmente estou caminhando na fé, para ver se eu realmente estou sendo um bom testemunho. E há algum tempo atrás eu recebi um bom testemunho da minha mãe, recebi um bom testemunho do meu pai,
E aí eu fico feliz por isso. Teve um dia que minha mãe falou, não, filha, tem sido notável. Teu crescimento em Cristo Jesus tem sido notável pelas tuas atitudes, pela sua maneira de falar, pela sua maneira de se portar, pela sua maneira de reagir às situações. Quantas e quantas vezes no passado você se irava, discutia, e agora você tem sido uma mulher mansa, que não se ira com tanta facilidade, que fica quieta. Sabe, amados, quando eu recebi isso, eu fiquei feliz, meu coração ficou feliz. Opa, tô dando um bom testemunho para os meus pais, tô dando um bom testemunho na minha casa. Significa que a palavra tem gerado transformação em mim, tem sido eficaz, eu não tenho vivido só da boca para fora, tenho colocado em prática a palavra de Deus. E é basicamente isso que fala no capítulo 3. Que os homens que pastoreiam, as mulheres que pastoreiam, eles precisam o quê? Ser pessoas íntegras em Deus, que de fato colocam em prática a palavra do Senhor, que eles não vivem só da boca para fora, mas que eles cuidam, eles pastoreiam a sua própria família e a família dá esse bom testemunho. Então eu encorajo você que tem esse chamado pastoral para cuidar da igreja, que você faça essa autoanálise. Qual tem sido o testemunho que eu tenho dado dentro da minha casa? Será que os meus filhos, meu cônjuge ou os meus pais, eles dão um bom testemunho de mim? Ou será que eles dizem assim, na igreja fala muito bonito, mas em casa, misericórdia? Amados? Que a gente possa ser um bom testemunho dentro da nossa casa. Isso significa que a gente está apto para pastorear bem a igreja do Senhor. Porque se nós conseguimos ser exemplo dentro da nossa própria casa, nós conseguiremos ser exemplo para as pessoas da igreja, para as pessoas de fora, que não convivem diariamente conosco. Eu sempre falo que se eu tenho um bom testemunho de alguém que convive comigo, que me conhece intimamente, que sabe, me conhece no profundo, os momentos que às vezes eu não tô bem, se essa pessoa consegue dar um bom testemunho de mim, eu fico feliz. Eu divido a minha casa com a irmã Karina. Quando ela dá bom testemunho de mim, eu fico feliz. Significa que eu tô conseguindo colocar em prática as verdades que eu ministro. Quando ela fala que ela aprende comigo, que eu sou uma bênção na vida dela, opa, tô colocando em prática a palavra de Deus, porque ela me conhece no íntimo, ela vê todos os meus dias, até mesmo aqueles em que eu não estou bem. Então, se essa pessoa, mesma coisa os meus pais que convivem de perto comigo, se eles dão bom testemunho de mim, significa que eu estou colocando em prática a palavra de Deus. Eu encorajo você a fazer isso, até mesmo quando você não tem família cristã. Mas a palavra nos diz, se eu não me engano, o apóstolo Pedro fala sobre isso. Ele diz assim, olha, que você dê um bom testemunho e até mesmo aqueles que não gostam de você, eles não tenham como falar mal de você. Simplesmente porque você age tão corretamente que as pessoas não vão ter como falar mal de você. Então que nós possamos fazer essa autoanálise hoje. Se temos sido de fato exemplos dentro da nossa casa. E se a tua família não é cristã, qual é o testemunho que você tem dado? Será que eles têm, mesmo não concordando com a sua fé, mesmo não sendo cristãos, eles têm motivos para falar mal de você? Ou quando eles falam é simplesmente porque você é cristã ou cristão e eles não são, mas o fato é que eles não têm motivo algum, porque você tem vivido íntegra no Senhor. Eu encorajo você a fazer essa autoanálise, a ver como você tem vivido, principalmente se você almeja ou se você é pastor ou pastora. Em nome de Jesus, vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelas tuas exortações, pelas correções que o Senhor nos faz, pelo encorajamento que o Senhor nos dá para nos autoexaminarmos. Muito obrigada, Pai. Pai, eu te louvo pelas tuas verdades, eu te louvo porque a tua palavra é viva, é poderosa e eficaz. Eu oro pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, que eles de fato possam ser exemplo dentro da sua casa, que de fato eles coloquem a palavra do Senhor em prática e eles deem bom testemunho da vida de Cristo, em nome de Jesus, que a vida dos meus irmãos
glorifique ao Senhor em todas as coisas. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.